Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus para fazer esse culto para Ele, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, sempre agradecendo a Ele por mais uma semana que Ele está nos concedendo, mais um ano, que também Ele está nos concedendo, por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, os cuidados, os livramentos, os recursos, mas principalmente agradecer a Deus por Ele ter nos salvo, pela salvação que Ele derramou sobre a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Então vamos falar com o Senhor nosso Deus? Feche seus olhos, cubra sua cabeça, vamos falar com Deus agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, para louvar, engrandecer, exaltar o Teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Também te pedimos neste momento, Pai, que perdoe aos nossos pecados, nos purifique de todas as injustiças, para que nós possamos ministrar esse culto ao Senhor. Toma a direção desse culto, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Seja o Senhor falando a cada coração, dirigindo cada atividade, cada louvor. Seja o Senhor visitando este lar que está participando agora conosco. Visita, meu Deus, essa casa, visita essa família e vai trazendo a Tua paz, a Tua alegria, a Tua presença. Guarda também aqueles que estão se deslocando, aqueles que estão trabalhando, aonde estiver essa pessoa querida, essa pessoa amada, esse familiar, que esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, nós entregamos nas Tuas mãos este culto, para que tudo seja para a Tua honra, a Tua glória e Teu louvor, debaixo da direção do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos aí que já estão participando conosco, você que também vai participar através dos vídeos, das gravações que vão ficar aí nas plataformas. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Bom dia também ao nosso irmão Miguel, nossa irmã Cristina, nossa irmã Deise, irmã Wanda que está aqui do meu lado, e ao irmão Luiz Fernando. Sejam bem-vindos na paz do Senhor Jesus. E eu vou passar agora a palavra ao nosso irmão Luiz Fernando, para que ele venha trazer à igreja aquilo que Deus tem colocado no seu coração, ele venha trazer aquilo que Deus tem inspirado aí para ele ministrar a igreja em nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus. O irmão está com a palavra. Amém, pastor Aguilar, bom dia a todos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, o senhor, pastor Amanda, a Tininha, a irmã Deise, o Miguel, a paz do Senhor a todos. Bom, hoje eu vou trazer, Deus colocou no meu coração, Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, dos versículos 4 ao 15, Evangelho de Lucas, capítulo 8, os versículos 4 ao 15. O ideal seria ir um pouco mais adiante, mas aqui já vai ficar bom. Graças a Deus estamos aqui no primeiro dia da semana para louvar e engrandecer o nome de Deus, porque Ele nos deu essa terra de presente e os céus Ele fez para gloriar a Ele mesmo, para nós termos uma noção do seu tamanho, do seu poder, da sua bondade conosco. Eu tenho assistido algumas palestras a respeito da maravilha que é o planeta Terra, e o que fica claro no final de tudo, segundo o expositor, que faz várias palestras, é a perfeição de Deus, o presente de Deus para nós, e vale a pena até assistir as palestras. E como disse João, pergunte à natureza para saber da existência de Deus.
A natureza, ela fala da existência de Deus. Por isso que todos os homens são indesculpáveis. Então vamos fazer a breve leitura, é uma passagem conhecida de todos, eu não vou estar acrescentando nada de novo. E apenas reforçar um pequeno trecho, que está no versículo 15, mas vamos ler esse trecho aí. Aqui na minha versão, a lei da revista e atualizada por já a parábola do semeador. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, sendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem, corando, sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 5 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouve. A explicação da palavra. Os discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Aqui caiu à beira do caminho, os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder e, crendo, sejam salvos. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, não. Aqui caiu entre espinhos, não se ouviram, indo no decorrer dos dias, foram sufocados por cuidado, riqueza e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui caiu na boa terra, são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Então vamos agora fazer alguns comentários. Logo no início do versículo, ele fala, no versículo 4, ele fala assim: afluindo uma grande multidão e vindo a ter com ele gente de toda a cidade, disse Jesus por parábola. Então, de cara a gente está dizendo aqui, acho que nessa época, ele estava até perto da cidade dele. Então, basicamente, isso aqui, Jesus falou para os judeus. Os homens teriam que entender. Aqui foi falado para os judeus. E aqui ele fala por parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma comparação. Né? A gente, para dizer uma coisa, nós falamos uma outra semelhante, uma análoga, mas a pessoa acaba concluindo através daquela comparação. E ele começa: eis que o semeador saiu para semear à beira do caminho. Foi pisado e as aves do céu a comeram. Então, aqui vem uma sensação do seguinte: quando você joga, sabe quando a gente vai pescar às vezes, né, nos barcos, assim, os peixes que estão ali, eles até já sabem que vão, e muitas vezes eles vêm, você pisca, eles vêm e roubam o peixe, as gaivotas, quando você puxa a rede, elas ficam em cima, para quê? Para justamente tirar o peixe do pescador. Elas já ficam ali, porque sabem, não é? E como nós... Então essa é a situação, vem essa coisa de você estar semeando, e até mesmo isso acontece no próprio campo.
Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. As pedras, ela tem uma coisa interessante, que a gente considera tudo pedra, né? Mas quando eu fiz geologia, eu vi que um negocinho assim, pô, uma pedrinha mesmo de 4, 5 milímetros, ou 4 milímetros, é chamada pedregulho. E pedregulho, para nós, é uma pedra enorme que a gente não consegue carregar, né? E aqui ele diz, né, que por falta de umidade, ela não germinou. Realmente, às vezes as pedras maiores, se você for ver, tem até uma camadinha já de terra pela erosão. Mas não cresce. A raiz não consegue se aprofundar, não tem terra suficiente para se aprofundar. E acaba perecendo mesmo. Outra caiu no meio dos espinhos e estes cresceram com ela e a sufocaram. Isso acontece muito, temos a parábola do joio e do trigo, é uma competição, não é? E acaba ela sufocando. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu muito, né? A 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui tem uma coisa muito importante. Evidentemente, Jesus já sabia que o povo dele iria rejeitá-lo, como rejeitou e até rejeita até hoje. E ele fazia justamente o uso da parábola para dificultar ou para impedir que isso acontecesse. Não? Porque eles não iriam receber. As pessoas, os judeus, viam Jesus como um incômodo, aquele homem tão poderoso, tão humilde, enquanto eles esperavam um general, um homem violento, um homem que fosse enfrentar, livrá-los da escravidão do Império Romano. Não, tem um homem simples apontando: olha, vocês escolheram a lei, estão me rejeitando, querem se justificar diante de Deus através da lei, mesmo sabendo que a lei não justifica ninguém. A lei só mostra que nós somos pecadores, impotentes e que não temos como cumpri-la. Então a lei não vai nos colocar em situação de colocar Deus na parede e ter que nos perdoar. Mas aqueles homens, eles já estavam cegos pelo poder. Eles Moisés passou a lei e eles acrescentaram tantas outras para detalhamento, para piorar mais ainda, ficou cada vez mais incumprível. E aí Jesus vem e explica a palavra. E ele fala claramente: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, elas, por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Então está aqui a explicação. Jesus deixou bem claro: você tem que ter aquele coração voltado, você tem que ser aquele coração com boa terra, com terra fértil. Você quer realmente receber a palavra. Você não colocou dentro de você a lei como forma para se salvar. Não, deixa comigo. Nem aquelas pessoas que falam: não, Deus me dando saúde, o resto é comigo. Coitado, não contigo nada, vai ter saúde e não vai ter nada do mesmo jeito. Bom, então ele continua no versículo 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra, e ele fala: é o que caiu à beira do caminho, os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração, a palavra, para não suceder e, crendo, sejam salvos. Então, o que acontece? O diabo, ele age de forma a tirar logo o que foi plantado. Com distração, você está na igreja, você se distrai, qualquer coisinha você falta e não está chutando. Agora, se fosse para você ganhar no prêmio, podia estar caindo uma tempestade e você não ia, né? Então, isso mais ou menos tem esse sentido. E ele continua agora, né? No caso 2, ou seja,
Aí ele fala no final, rebata-lhes do coração a palavra, para de suceder, que crendo não sejam salvos, porque acabou tua salvação. Aqui caiu sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra, receberam até com alegria. Ele está dizendo aqui, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam. Isso é muito comum. Né? A pessoa vai para a igreja e acha, infelizmente, com essa teologia da prosperidade, infelizmente você vai numa igreja que realmente não é uma igreja, não é igreja, né? Não segue a Jesus, que Jesus não é o cabeça, não é igreja. Aí você começa a ver o cara comprar carro, o outro comprar casa, o outro pagar as dívidas, e você está na mesma situação. Aí você diz, aí você vai embora, você desanima, entendeu? Você acaba não aceitando que o Evangelho pode ou não mudar a sua vida. Nós precisamos entender que Jesus veio trazer para nós a eternidade, o perdão, o mediante arrependimento vindo do Espírito Santo. Mas Jesus, ele lógico que ele ensinou coisas para nós vivermos, ele passou instruções para nós vivermos um pouco melhor nessa terra. Mas ele falou claramente que vencer o mundo não significa ser rico, porque ele falou assim, é certo que no mundo tereis aflições, mas esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vencer o mundo não significa que você ficou rico, que a pessoa vai ver que esse carro maravilhoso, que você vai fazer cruzeiro de navio, não. Significa que a sua perspectiva de vida não é só assim. Você tem a fé profunda, a crença, a certeza da eternidade, que haverá um juízo, não para você, mas se não creram isso, não vai continuar permanecendo. Então, é muito importante ter isso em mente. As pessoas entendem, agora eu vou para Jesus, agora é só vitória, e não é. O que caiu entre espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Olha que coisa interessante, né? Às vezes você pega as senhoras, donas de casa, muito preocupadas, seus filhos com as roupas bem cuidadas, fora, filhos penteados, roupa limpa, tudo direitinho. E mas vem cá, você não está vindo à igreja, não, tem que cuidar da minha família, não sei o que lá, ou outros. Não, eu trabalhei a semana inteira, agora eu vou descansar, preciso descansar, tomar um sol, ou coisa parecida. Esses até podem ir uma vez ou outra e tudo mais, mas não adianta, o fruto não amadurece. A verdadeira conversão, aquela coisa não acontece. A pessoa, ela ainda está dividida entre o mundo e a Jerusalém celestial. E nessa divisão não adianta. E também não significa que nós não tenhamos que cuidar da nossa vida, que a gente não tenha que cuidar de filho, que a gente não tenha que tomar conta das coisas. Não é? Porque tem aqueles exagerados que compram um carro novinho, não, Deus vai guardar e não faz o seguro do carro. Isso é tolice. Aliás, se não tiver nem dinheiro para pagar seguro do carro, melhor não ter o carro, para não ter prejuízo maior. E aqui caiu em boa terra, são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. E eu gostei dessa palavra, perseverança. Não adianta. Nós temos que entender que nessa terra nós somos como peregrinos em terra estranha. Nós precisamos perseverar na oração, lendo a palavra, conversando com o irmão, está um pouco angustiado, conversa com o pastor, está tendo problemas, pede ajuda, estou passando fome, vai num lugar que tenha cesta básica. Mas eu estou gastando mais do que eu ganho. Procura orientação de pessoas que te ajudem a não gastar mais do que você ganha, pelo contrário, até guardar. Existem coisas que nós podemos fazer. É lógico que pessoas passam fome nesse mundo por causa do egoísmo do ser humano, dos líderes mundiais e tudo mais. Isso é proposital.
mas muitas coisas nós podemos fazer. Lembrando também que muitos jovens hoje em dia, influenciados por esses benefícios e tudo mais, largam a escola. E os pais também, infelizmente, não cobram. E é o contrário, quando o professor chama a atenção, eles vão lá e vão bater no professor. Não é? Então, precisamos entender o seguinte, que o verdadeiro cristão é aquele que persevera. Precisamos perseverar na palavra, precisamos perseverar na nossa vida espiritual, buscando ajuda quando necessário, meditando na palavra, crescendo em espírito e verdade. Porque os que dão fruto, o que dá fruto, não é a pessoa, como é que se diz, ela pode dar fruto de uma maneira, não tem nada para dar, eu bem não dá para nada, mas não é isso. Ela pode dar fruto mostrando a transformação que o Espírito Santo, usando a palavra de Deus, fez no interior dela. Só isso já basta. Isso é frutificar. Nós podemos frutificar com muito pouco. E aqui está dizendo, cresceu e produziu a 100 por 1. Isso é muita coisa. Você às vezes não consegue, nós, e eu me incluo nisso, tudo que eu estou falando aqui, eu estou me incluindo nisso, nós não temos a noção desse fruto. A gente não sabe. Às vezes, a pessoa muito distante olhando, a sua transformação chama a atenção de muito. Você pode não saber, mas tenha certeza que sim. Então, é essa mensagem que nós continuemos frutificando, e é muito pouco para frutificar, e Deus limpa para que nós frutifiquemos mais. Isso tudo como perseverança. Vamos perseverar. Nós não podemos desistir de Deus, de Jesus, porque Jesus não desistiu. Ele foi até o final na cruz. Então é isso que eu tinha a falar, pastor. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra ao senhor para as considerações. Obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus aí, que Deus continue abençoando e vamos trazer essa mensagem aí sempre objetiva para a igreja, né? E uma mensagem aí que fala muito sobre a questão da palavra, né? Jesus ele fez a analogia da palavra com a semente, como o irmão bem demonstrou aí, e aquelas pessoas que recebem a palavra, a primeira parte que ele fala, aquela pessoa que recebe a palavra, e aquela palavra ela fica só na superfície, né? Ela não se aprofunda, e essa pessoa logo ela vai e tem essa palavra arrebatada, roubada, né? Surrupiada aí pelo inimigo, né? O inimigo vai lá e tira. Então a pessoa tem a sua atenção desviada para uma outra coisa. E nos dias de hoje que nós temos aí uma tecnologia que coloca na palma das nossas mãos informações, né, do mundo todo, então nós temos que ter muito cuidado com isso. Aquele momento que você está na igreja, que você está no culto, seja ele presencial, seja ele virtual, é o momento que nós estamos ali para Deus, para louvar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor. Então é um momento muito solene, é um momento de muita reverência, e a gente tem que ter muito cuidado com as distrações, né? As pessoas gostam de ficar conversando lá no final da igreja, gostam de ficar na cantina, né? Gostam de conversar lá no pátio. Não é hora disso, né? Esse é o momento do culto, esse é o momento que toda a atenção deve estar voltada para Deus, e já ficar sabendo, como o irmão Luiz bem colocou aí, que quem faz esse movimento de colocar as distrações, de desviar a atenção das pessoas para que a palavra não penetre, é o próprio inimigo. Aí Jesus mesmo explicou, o irmão Luiz aí mudou, explicando direitinho, para que a gente tenha isso aí durante a semana toda, aquele momento que você está lendo a Bíblia e vem alguma coisa para tirar a tua atenção, né? Você está começando a ler o texto, então tenha cuidado com isso aí. Outra coisa que o irmão Luiz tocou aí nessa palavra é aquela pessoa que ela recebe a palavra, e Jesus ele faz a analogia ali com a parábola, que aquela palavra ficou entre pedras e ela não tinha umidade, ela não foi alimentada o suficiente. Então o que acontece? Ela não tinha raiz. Então é preciso que você tenha uma
raiz na palavra de Deus. Então tem muita gente usando, né? Antigamente tinha aquela questão do mandrake, não tinha um mandrake? Você falava mandrake e a coisa acontecia, não é isso? E tem muita gente usando a palavra de Deus como se fosse um mandrake, né? Uma coisa de papagaio, repete louro que é biscoito, né? E ela espera que dessa forma as coisas venham funcionar. Não é mandrake. Você tem que ter raiz na palavra, tem que ter fundamentos na palavra para entender aquilo que Deus está falando e principalmente aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então é necessário que se aprofunde na palavra. O que acontece com essas pessoas? Como elas não têm essa raiz, elas acabam também se afastando, né? Elas ficam insatisfeitas porque não têm o conhecimento da palavra de Deus e não entendem os propósitos de Deus. Depois o irmão Luiz ele fala aí de uma terceira, né? Falando ali da passagem do Senhor Jesus, terceiro tipo de pessoa, que é dos espinhos, se eu não me engano, né? Cai lá no meio dos espinhos, e aquela palavra ele recebe com alegria, né? Fica contente, e essa analogia que o Senhor Jesus fez dos espinhos ali, com os cuidados desse mundo, né? Com as preocupações desse mundo. Porque eu tenho que correr para minha casa, tenho que fazer uma casa bonita, né? Então aquela pessoa que muitas vezes ela chegou na igreja numa situação muito difícil, complicada, e ela recebeu a palavra, e Deus abençoou ela de uma certa forma, e depois que ela foi abençoada, ela não tem mais tempo para cuidar das coisas de Deus, de buscar Deus, de se alimentar de Deus, porque ela está cuidando daquilo que Deus deu nas mãos dela para abençoar. Então é uma forma também equivocada, né? É uma forma que a pessoa também não se deixou alimentar pela palavra, porque sem Deus, como o irmão Luiz falou, da saúde, né, irmãos? Da saúde e o resto a gente corre atrás, aí está perdido, né? Ele não corre atrás de nada. É Deus que faz todas as coisas em nossas vidas, a gente tem que ter essa noção. Então é tudo, né? Tudo quem dá é Deus. Então tem muita gente aí que é completamente independente de Deus, né? Ela só precisa da saúde, o resto ela vai correr atrás e acaba não tendo nada, né? Então nós devemos buscar Deus em todas as coisas e estar enraizados na palavra. E por fim, o irmão Luiz ele falou daquela questão das pessoas que recebem a palavra de bom grado e que perseveram, ele usou a palavra perseverança, né? Ele realçou essa palavra que está no texto, para mostrar que não adianta somente receber a palavra, mas é que é necessário perseverar na palavra, ou seja, é necessário que se coloque essa palavra em prática, não só ser ouvinte, mas praticante da palavra, para que realmente ela venha fazer efeito na vida do crente, na vida daquele que está ali na igreja, que está buscando a Deus. Então é muito importante. Então você hoje tem muitas pessoas dizendo que você precisa ter riquezas, porque se você não tiver, você não tem fé. Você precisa ser uma pessoa completamente saudável, sem nenhuma doença, né? Porque se você tomar um comprimido, você não tem fé. Entendeu? Então são desvios, né, da palavra de Deus, são desvios das coisas de Deus. Porque a gente sabe que nessa terra nós vamos enfrentar lutas, problemas, situações difíceis, às vezes doenças, mas a gente deve manter a nossa fé em Deus. O nosso paraíso, o nosso Eldorado, ele não está aqui nesta terra. O nosso Eldorado está na região celeste, naquilo que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Então, a objetividade dessa palavra é porque ela mostra três tipos de crentes que nós não devemos ser e um tipo de crente que nós devemos nos esforçar para ser. Então você pensa, qual desses eu estou me enquadrando? Eu preciso me enquadrar ali no quarto, né? Aquele que recebe de bom grado e persevera na palavra. É importante entender isso. Então, resumindo aí, né, sem querer ser pretensioso, mas assim, resumindo de uma forma geral, aquilo que o irmão falou aqui hoje, o que eu vou guardar para essa semana? Tem três tipos de crentes que eu não posso ser, né? Aquele que deixa o inimigo roubar a palavra,
aquele que não tem raiz e logo fica triste e se afasta, ou aquele que até recebe a palavra de bom grado, mas que se deixa dominar pelas coisas desse mundo, pelos cuidados desse mundo. Esses três aí eu não quero ser, mas eu preciso ser aquele que recebe a palavra de bom grado, que coloca a palavra em prática, e aí eu vejo os efeitos na minha vida, que o irmão Luiz Gelson muito bem. Quais são os efeitos? Os frutos de Deus. E o fruto não é eu ganhei tantas almas para o Senhor Jesus. Você não ganhou nada. Quem ganha é o Espírito Santo. Não para com esse negócio aí. Quem ganha é o Espírito Santo. O fruto é aquilo que você está dando para Deus do seu interior. É isso que é o fruto do Espírito. É aquilo que você mudou na sua vida para agradar a Deus. É a coisa que você praticava, que Deus não aprovava e que você deixou de praticar. É aquela pessoa que era um cavalo com os outros, né? Tratava mal todo mundo, passava a perna em todo mundo, e agora é uma pessoa dócil, amável, né? Procura ajudar as pessoas e não passa mais a perna em ninguém, né? A pessoa mudou completamente. Isso é um fruto, né? É aquilo que sai de dentro. O fruto é de dentro para fora. Os dons não, os dons eles pertencem a Deus. Então, eu tenho o dom da profecia. Você não tem, não, o dom é de Deus. Ele está te usando no dom da profecia. Ele está te usando no dom da palavra. Ele está te usando no dom do ensino. Porque os dons pertencem a Deus. É de Deus para os homens. Mas o fruto é dos homens para com Deus. Irmão Luiz, que Deus continue abençoando, irmão, poderosamente, para sempre trazer essa palavra que nos alimenta, nos dá o crescimento, objetiva, né? E que também Ele abençoe tudo aquilo que aprove a Ele colocar nas suas mãos, tudo aquilo que Ele colocou sob a tua administração, né? Na sua vida espiritual, no seu ministério, na sua vida secular, no seu trabalho, que as bênçãos de Deus, né? Saúde, estejam aí cuidando de tudo isso aí sobre a sua vida, né? E aí na sua casa, Cristina, todos aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Então vamos, antes do louvor, escutar também, né, um versículo, um salmo, uma mensagem aí que o nosso irmão Miguel possa trazer à igreja aí, em nome do Senhor Jesus. Irmão Miguel, tem alguma coisa aí hoje aí pra gente aí? O que o irmão tem pra gente aí? Bom dia, a paz de Cristo, a tua igreja, né? Trago a palavra de Deus em Salmo 119, 105. Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Algumas vezes eu falei, não sei para onde eu tenho que ir, estou perdido. E eu lembrei, eu dar até um testemunho da minha vida no passado, que se encaixa nesse salmo e também na palavra que o Luiz trouxe hoje também. Nasci numa família católica, fui batizado, fiz primeira comunhão e tudo. E na minha juventude, adolescência, eu procurava Deus em algumas religiões que eu pratiquei. Fiquei bastante tempo no espiritismo, de matriz africana. Depois estava perdido lá ainda e fui para espiritismo aqui, kardecista, fiquei também algum tempo. Depois fui para uma outra vertente, que é esotérica, asiática, né? Buda. E em 2005,
quando eu estava sentado assim, na cama, né, olhando para o teto, eu escutei uma palavra do Espírito Santo. E foi justamente Mateus 13, 5. Essa palavra que o bicho lhe deu no livro de Lucas, né? Mas eu ouvi Mateus 13, 5. E aí eu tinha a Bíblia na mesa da sala, né? Com decoração. Estava lá, né? E aí eu fui correndo, né? Eu escutei aquilo, a minha esposa estava até do meu lado, eu falei, Adriana, você escutou isso? Ela falou, não escutei nada. Aí eu falei, pô, vou correndo lá para não perder, né, essa mensagem. E aí foi essa mensagem. Eu abri a Bíblia e estava lá escrito, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E aí eu tive a clareza, né, com essa mensagem, e todo esse caminho que eu tinha percorrido, de quase 20 anos da minha vida, foi um caminho errado, né? Foi um caminho que tudo que eu estava fazendo era sobre a rocha, não ia frutificar em nada na minha vida, não ia me ajudar em nada, só ia me prejudicar. E aí eu conheci um pastor durante uma obra que eu estava fazendo aqui no Rio. E aí, conversando com ele tinha uma Bíblia na mesa dele, né, no escritório dele. E aí eu falei, o senhor é pastor? Aí ele falou, sou pastor. E aí começamos a conversar ali durante a minha visita a ele, né, que ele era o fiscal da obra. E aí ele me levou a um lugar apartado, que era dentro do trabalho dele, mas era um auditório. E ali eu aceitei a Jesus naquele momento. Coração aberto, né? E até hoje, desde 2005, graças a Deus, eu não fui para outro caminho, né? Voltando aqui para esse Salmo, o 119, né? Então, está bem claro, né? Naquela época, não sei para onde ir. Então, se a gente for para o caminho errado, isso vai prejudicar não só a minha vida, mas também a vida de toda a minha família e todos que estão próximos na minha vida. Isso vai interfere, né? Não é só eu, isso tem todo o meu núcleo familiar, né? Então, nessa estrada da vida, né, nós temos várias opções de saída, como se fosse aquela estrada com aquelas saídas para a direita, para a esquerda. Então, a gente não sabe, se a gente entrar naquela saída à direita, nós não sabemos lá na frente qual é a outra estrada que você vai pegar. Só se você for conhecedor de tudo ali daquela região, né? Você sabe. Mas você está numa estrada que você não conhece. Então você está indo lá. Aí tem as saídas. E se você não olhar para Jesus, para o Espírito Santo, que está lá na frente, que você tem que seguir, né? E tentar entrar por tua conta, ou para a direita, ou para a esquerda, você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas Jesus sabe. Então, nós temos que olhar sempre para frente, para Jesus, né? Muitas pessoas já se sentiram assim, né? Eu creio. Então, quando a gente diz que a gente, não sei para onde é que ir, onde é que eu vou, aí que é a hora que nós temos que deixar Deus, através da sua palavra, do Espírito Santo, né, nos guiar. Então, se nós somos uma nova criatura, Ele mora dentro de nós, né? Então, a gente não precisa ficar perdido. O que a gente tem que fazer é o quê? É nos entregarmos a Jesus Cristo como único, suficiente, que nos vai nos suprir de tudo, né? Então, a luz, nosso caminho mora dentro de nós. Nós temos que ter calma e confiar em Jesus. Ele é o nosso caminho, nossa verdade e a vida.
Então, eu quis fazer esse pequeno testemunho do que eu passei, dos 20 anos que eu vivi numa autoestrada, e graças a Deus, hoje eu estou aqui para poder falar o que eu passei, o tempo que eu fiquei perdido, e que agora, graças a Deus, minha vida está em Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como o irmão Miguel falou aí, a lâmpada para os pés é a palavra de Deus, né? É o Evangelho do Senhor Jesus. E os pés, eles estão direcionados a caminho, né? Você vai caminhar, né? Você usa os seus pés. E se o seu caminho não tiver a palavra de Deus, ele está em trevas, em completas trevas. Então quem já teve uma experiência de estar numa mata, né? Numa floresta, onde você não tem nem a luz da lua, né? Um dia realmente escuro, a pessoa pode estar a 1 centímetro de você e você não consegue enxergar aquela pessoa. É escuridão total. Essa é a situação espiritual da pessoa que está sem o Senhor Jesus. Então, ela vai caminhar por diversos tipos de Deus, que não são Deus, por diversos tipos de crenças, que não vão levar ela a lugar nenhum, até que um dia ela possa ter oportunidade de ver a luz. E o próprio Senhor Jesus, né, irmãos, ele fala: eu sou o quê? A luz do mundo. Ele, né? Ele é a palavra de Deus, ele é a luz do mundo. Então, talvez você esteja na situação que o irmão Miguel falou que estava, até que ele recebeu ali a palavra de Deus e ele teve ali uma orientação do caminho a seguir. Então, saiba, se você está nesta situação, se você está andando de lá para cá sem saber aonde ir, se você está perdido, desorientado, saiba que existe uma luz que pode guiar os teus caminhos e pode te livrar da perdição eterna. O irmão Miguel falou uma coisa muito interessante. Se você, o irmão, a irmã, você aí que está aí assistindo o culto, né, que está participando do culto, mas que ainda não é convertido ou convertida, se você é a pilastra, é a coluna da sua casa, e você pega o caminho errado, as pessoas vão em carreirinha atrás de você. Agora, não vou aqui iludir, tá, irmãos? Não vamos iludir ninguém, porque essa não é a nossa função, a gente tem que pregar o Evangelho. Se você pega o caminho certo, né, não quer dizer que as pessoas vão enfileirar atrás de você, elas vão continuar, a maioria das vezes elas vão continuar no caminho errado, mas só que elas estão vendo você perseverando no caminho certo. Olha aí, você está perseverando no caminho certo. E eu conheço histórias práticas, vou citar uma aqui, de uma senhora crente, né, muitos anos, firme na igreja, e ela buscava pelos seus filhos, filhas, e parecia que aquilo ali não resolvia nada. E um dia Deus recolheu esta senhora, levou ela para a glória, e ela não viu nenhum dos seus filhos se converter, a não ser aqueles que já estavam convertidos antes, mas aqueles que ainda não tinham se convertido ela não viu. E um dia uma das filhas que mais tinha andado por esse mundo, que tinha passado por vários tipos de religiões, de todas as matrizes, até bruxaria, foi fazer curso de bruxa lá no Egito, para você ter ideia do grau de envolvimento dela. Esta, mais de 10 anos depois que o Senhor Jesus a recolheu, ela se converteu, ela se rendeu ao Senhor Jesus, e ela foi servir o Senhor Jesus até o último dia da sua vida. Então não desanime, ainda que pareça que nada vai acontecer, ainda que pareça que aquela pessoa nunca vai se converter, persevera, porque as pessoas estão vendo o teu trilhar,
As pessoas estão vendo o seu caminho, é um exemplo, e um dia vão perguntar: por que que meu pai, por que que a minha mãe foi fiel a esse Deus até o final? E aí elas vão querer servir a esse Deus também. Então, irmão Miguel, que Deus aí abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que o irmão possa frutificar bastante e que aquele que é o desejo do seu coração que aconteça aí no seu lar, seja o Senhor concedendo no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Vamos então louvar o nosso Deus. Qual é o louvor de hoje? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 196 da harpa cristã. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Sharon preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e aprovado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos então agora a abrir mais uma vez as suas Bíblias na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 17. Enquanto os irmãos vão aí abrindo as suas Bíblias, eu vou aqui pedir a Deus que nos dê a sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, diante da Tua palavra. Que eu não venha falar de mim, daquilo que eu quero, daquilo que eu sinto, mas seja o Teu Espírito Santo a me revelar, a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Que, meu Deus, abre os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai.
Amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Glórias ao Senhor Jesus. É uma palavra, né? Que vem aí nos mostrar a importância da gente conhecer a nossa posição em Cristo, né? Então, muitas pessoas aí têm dúvidas quanto ao seu chamado, né? O que Deus me chamou, e começa a bater cabeça, né, irmãos? Tem gente que vai para lá e vai para cá e diz que o chamado dele é missionário e vai lá fora e vai para o interior e vai para outra cidade e nada acontece, porque na verdade a pessoa não está entendendo direitinho essa questão do chamado, entendeu? Então, o que seria esse chamado? Será que todo mundo tem que deixar o seu trabalho, deixar a sua profissão e fazer a obra de Deus dentro da igreja, e ficar lá o tempo todo, se dedicar o tempo todo? Então, nós vamos tirar algumas dúvidas sobre isso. E na questão do casamento, você foi chamado e a sua esposa, ela tem uma outra matriz religiosa, tem outras crenças. Eu devo então fazer o quê? Pegar minha esposa e falar, vai embora, né? Ou pegar o marido e, vai embora, não quero mais você, ou agora eu sou crente, agora eu sou de Jesus, eu não posso me misturar com nada impuro. Será que é isso? Será que é isso que é a orientação de Deus para as nossas vidas, né? Deixar o seu trabalho, deixar a sua família, deixar o seu casamento, né? Então, já começamos vendo que não é bem assim, é isso? Cada um fica onde, irmãos? Na vocação, né? No chamado que Deus lhe deu. Então, vamos ver esses versículos aqui. São poucos versículos, não vão ser longos, né? Mas vão ser profundos. 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Então, Paulo usa aqui a expressão ordena, porque ele está aqui como apóstolo de Cristo. Os apóstolos tinham, né, essa prerrogativa de dirigir, de ordenar as igrejas, de doutrinar. Só eles, tá, irmãos? Estavam ali doutrinando pelo poder do Espírito Santo. E eles estavam doutrinando como é que deveriam ser as coisas na igreja. Então ele fala que cada um tem que ficar naquilo que Deus chamou, conforme foi distribuído, né? O chamado que Deus deu para cada um. E ele fala que isso é uma regra para todas as igrejas. Imagine que essa carta estava sendo escrita para a igreja de Coríntios, que foi uma igreja que tinha sérios problemas de doutrinação, principalmente nas questões morais, né, nas questões comportamentais. Você vê no capítulo 5 lá, tinha ali um enteado que estava tendo um relacionamento íntimo com a sua madrasta, né? Você vê no capítulo 11, tinha a questão ali da ceia, que uns queriam comer na frente dos outros e deixavam os outros com fome. Então a igreja ela tinha uma série de problemas, briga de quem era o maior, quem era o menor dentro da igreja. A igreja estava ali muito conturbada. E ele está dizendo, isso aqui não é para só algumas igrejas, mas é para todas, é uma regra geral para
todas as igrejas cristãs. Se você faz parte do corpo de Cristo, da Igreja Universal de Cristo, que eu falo Igreja Universal, é a igreja invisível, tá? Não é outra não, é invisível, aquela igreja invisível. Se você faz parte dessa igreja, então essa regra é para você, é para mim, é para você, é para todos nós, tá bom? Então ele fala assim, né? Então vamos ver quais são essas regras. Ele fala sobre a questão, né, desses problemas que não deveriam ser aceitos na igreja. Quando você entra para o Senhor Jesus, que ele fala, cada um fique na vocação em que foi chamado, né? E aí tem muita gente que fala assim, não sei se os irmãos já ouviram, eu já ouvi bastante isso, venha como está, né? Jesus vai te aceitar como você é. Não, você vai entrar na igreja, claro, do jeito que você está, mas Jesus ele vai transformar a sua vida. Você vê no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 2, quando a pessoa crer no Senhor Jesus, ela recebe poder de Deus para ser transformada em filho de Deus. Então esse negócio de você não pode continuar do jeito que é. Você não pode continuar fazendo práticas que Deus não aprova. E isso tem sido aí uma coisa constante em algumas igrejas que têm se desviado da fé genuína, que têm se desviado do Evangelho. O Evangelho, ele não vai se adaptar à humanidade. O Evangelho, ele não vai se adaptar ao homem. O homem é que tem que se adaptar ao Evangelho. Para isso, ele recebe poder. Então, se a pessoa ela realmente se converteu, ela recebeu de Deus o poder para ser transformada em filho de Deus. Então não há questionamentos quanto a isso. Ou então a pessoa ainda não se converteu. Mas não desanime. A conversão muitas vezes, na maioria das vezes, é um processo longo. As mudanças elas não acontecem no mandrake. Mais uma vez essa palavra, né? Mandrake, né? Está tudo resolvido, né? Ou então tinha aquela Dina, um gênio que saía da garrafa, né? E o Major Nelson ia lá e pedia ela para fazer alguma coisa, e na hora ela baixava ali, né? Cruzava os braços, baixava a cabeça e plim, estava feito. Não é assim. Não é Coca-Cola que já está pronto, você vai beber Coca-Cola, né? Fazendo propaganda da Coca-Cola aí. Não é isso. É muitas vezes perseverança na palavra, para que a pessoa seja limpa, para que a pessoa vá passando pelo processo de santificação. Primeiro a santificação já vem de Deus, né? Te separado para Deus, mas esse processo é um processo contínuo. Então precisamos entender, né? Mas também nós precisamos entender para não cair em meninices. Então você, às vezes, né? Vou citar um exemplo aí, o irmão Luiz, né? O irmão Miguel, trabalho, né? Aí fazendo as obras deles, né? Engenheiro, arquitetura e tal. E aí aparece um serviço para os irmãos fazerem aí no domingo, um serviço que vai dar para eles uma boa remuneração. E aí chega lá, vão na igreja falar com o pastor deles, o pastor fala para eles assim, ó, domingo é dia do Senhor, você não pode trabalhar domingo é pecado. Está passando a palavra nisso. Porque se está escrito ali que não guardamos mais dias santos, datas, festas, tanto faz se fosse o sábado, como estava ali no Antigo Testamento, ou no domingo, como algumas pessoas querem impor no Novo Testamento. Qual é o dia do Senhor, irmãos? Todos os dias. Todos os dias são dia do Senhor. Como se colocou um domingo como um final de semana, como um feriado, um dia que a maioria do trabalho, é claro que é um dia proveitoso para fazermos os cultos na igreja e que a maioria dos crentes vão se dirigir à igreja. Então, não estou trabalhando, não estou fazendo nenhuma atividade que exige que eu esteja lá. Então, é um dia que todos vão priorizar estar na igreja. Mas aquele que vai trabalhar, aquele que vai fazer alguma coisa no domingo, trabalha numa empresa grande que trabalha aos domingos, como que ele vai deixar de trabalhar para a igreja? Se não é um trabalho ilícito, se não é uma coisa que Deus desaprova, claro que ele vai trabalhar. Ele vai na igreja na segunda, na quarta, na sexta, no dia que ele puder, no dia da sua folga. É importante a gente entender que quando Deus ele institui o sábado,
é para que o homem não seja explorado. É para que o homem tenha um dia para glorificar Ele, para exaltar Ele. Então, teria que ter e tem que ter um dia de descanso semanal. Alguns têm até mais, né? Mas tem que ter pelo menos um dia de descanso semanal. Então, foi por isso, para que o homem não fosse explorado e para que houvesse um dia para que ele pudesse ser louvado e ele fosse adorado. Por isso que ele falou que não podia, né? A lei era bastante rígida, não podia carregar nenhum utensílio, você não podia fazer nada, né? O sábado é para o Senhor. E domingo, agora é o domingo, né? O cristianismo, a boa parte do domingo, e muitas vezes as pessoas tornam as pessoas com isso. Não, né? Olha Deus direitinho, coloca diante de Deus. Se foi Deus que abriu aquela porta, Ele vai te dar o dia de adoração. Se Ele não quiser que você não trabalhe domingo, Ele mesmo vai te dirigir para isso. Mas não tome a frente. Cuidado com as meninices, cuidado com as coisas que as pessoas dizem que Deus está falando, que Deus está fazendo e que não está vendo de Deus. Aí ele fala assim no 19: a circuncisão em si não é nada, e a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças, né? Então, pode ser até que a gente entenda uma certa contradição por parte do apóstolo Paulo, né? Ele fala o que importa, né, é guardar as ordenanças. Mas espera aí, é pela graça ou é pela lei? Não é verdade? E vamos ver o que ele está dizendo aqui. O que é circuncisão? Circuncisão é aquele ato de cortar a pele do membro masculino. O judeu tinha que fazer isso. E que eram as características do judeu. Além disso, ele tinha que guardar as festas, né, as datas, o sábado, como já foi dito aqui, e ele também tinha o quê? Ele tinha uma dieta que ele não poderia comer, exemplo, carne de porco. Então, existiam algumas coisas que eram características dos judeus. E isso era uma coisa também cultural, marca uma cultura. E ele está dizendo, a circuncisão nada é. Mas também a incircuncisão, a pessoa não ter essa marca, não ter essas coisas do judeu, também nada significa. Nenhuma coisa, nem a outra. Ah, porque eu sou melhor do que os judeus, porque eu não sou circuncidado. Não, você não é melhor do que os judeus. Ah, porque eu sou melhor do que os gentios, porque eu sou judeu, eu sou circuncidado. Não, você não é melhor do que os gentios. Essas coisas não servem para nada. É isso que a palavra está dizendo aqui, né? Então é importante a gente entender isso aí. Então o que Paulo está dizendo afinal? Ele está dizendo que o que importa é a gente seguir a palavra de Deus, ser guiado pela palavra de Deus. E não vai fazer mal algum se um judeu fazer a circuncisão, se ele guardar o sábado, se ele fazer as dietas dele, né? Não tem problema algum, ele pode fazer tudo isso sem guardar os mandamentos lá, a Torá dele, sem problema algum, não tem problema. Ele pode ser cristão e fazer tudo isso, porque para o judeu isso é uma coisa cultural, entra na cultura. E o cristianismo, ele não impõe nada na questão cultural. Então você tem povos que têm diversas culturas aí, diferentes das nossas culturas, quanto à alimentação, quanto a vestimento, desde que não seja algo que vai contra a palavra de Deus, que Deus desaprove, e o cristianismo não interfere na cultura de ninguém, do judeu, do africano, do asiático, seja lá de quem for, ele não interfere. Então a pessoa pode muito bem manter as suas práticas culturais, manter as suas tradições e ser um cristão, desde que essas tradições e essas práticas culturais, elas não interfiram na palavra de Deus. Importante a gente ver isso. A questão que muitas pessoas que estão ali na cultura judaica e que fazem, né, todos aqueles ritos, né, bar mitzvah, aquilo outro e tal, elas muitas vezes sequer creem em Deus. É apenas uma questão cultural, né? Como também tem muita gente que
vai lá e frequenta a igreja e também não está demonstrando nenhuma fé em Deus. Muita gente vai lá que é evangélico, né, que se declara evangélico e também não demonstra nenhuma fé em Deus. Então passa a ser questões aí culturais. Mas o cristão, aquele que crê em Deus, ele pode ter a sua cultura, ele pode manter a sua cultura, desde que essa não seja uma cultura que desaprova a palavra, Deus desaprova, que a palavra de Deus desaprova. É importante manter esse contato com a palavra de Deus. Então é isso que Paulo está falando. É por aí que nós seremos avaliados, não pelas nossas práticas culturais. Continuando aqui na mensagem, na palavra de Deus, cada um permaneça na vocação que foi chamado. Então, não é necessário, por exemplo, quando você se converte, que você mude a sua vocação. Então, muitas vezes, você vai chegar em algum lugar, e eu não vou expressar, claro, o nome de instituição ou nada disso, mas existem lugares que você vai chegar e vão perguntar para você, o que você faz na sua vida, né? Eu trabalho numa firma, sou empregado, né? Ganho ali um salário pequeno e tal, não sei o quê. Aí você tem que sair dessa situação, né? Você está derrotado, né? Você tem que ser mais que vencedor. E ele começa a colocar um peso em cima da pessoa. O cristianismo não tem nada a ver com a tua posição social. Não tem mesmo. E nem tampouco impõe a ninguém, que muitas vezes diz, o cristianismo, né? Um tal de Marx que andou falando um negócio desse, sobre as religiões, em especial o cristianismo. Que o cristianismo é o ópio do povo, que faz com que as pessoas aceitem as suas condições ali, né? De pobreza, né? De sofrimento. Ele falou isso mesmo. E não, o cristianismo não está mandando você aceitar essa condição. Ele está mandando você aceitar Jesus, o novo homem, a nova criatura. Você é livre para escolher, para estudar mais, para se qualificar mais, para ter uma nova profissão se quiser. Você é livre. E para não, eu estou satisfeito, eu quero ficar desse jeito, eu não quero mudar. Você é livre. Você não é obrigado a fazer as coisas conforme o modelo. Ele não interfere, essa decisão é sua. Se você quer melhorar, você quer dar um conforto melhor para a sua família, para a sua casa, você vai se esforçar mais, você vai se qualificar, você vai estudar, você vai buscar a forma de chegar lá e Deus vai te ajudar. É claro, a gente já falou, o mínimo, o máximo, Deus vai te ajudar ali, sem problema algum. Mas isso não é o principal para o cristianismo. Ou então a pessoa fala, eu agora sou cristão, eu tenho que ser pobre, eu vou jogar tudo lá na igreja, né, dar tudo, né, e vou ficar com o quê, irmãos? Quem dá tudo fica com o quê? É lógico, é matemática simples, não é nada, né? Também Deus não falou isso, não tem nada disso. As pessoas, claro, que têm bens, que têm condições, vão ajudar a igreja, vão ajudar as pessoas que estão precisando, isso faz parte do cristianismo mesmo, tem que fazer, mas o cristianismo não exige que ninguém seja pobre, nem que ninguém seja rico. Isso são decisões que as pessoas vão tomando ao longo da sua vida. Então, a pessoa que vai tomar essa decisão. Então, saber direitinho. Então, fiquem na vocação que Deus lhe chamou. Aí entramos naquela questão também, falando da questão social, né? Não é óbvio. O cristianismo, inclusive, ele incentiva as pessoas a estudarem, incentiva as pessoas a buscarem o melhor, né? O cristianismo está sempre voltado para essa área, dar a pessoa confiança em Deus, a buscar o melhor, a crescer. Então, o cristianismo ele visa isso. A gente pode ver o seguinte, quais são as nações mais desenvolvidas no mundo? Aonde elas foram fundamentadas? Aonde o Ocidente, que tanto evoluiu, foi fundamentado? No cristianismo. Foi através do cristianismo. Então você viu, por exemplo, posso citar Estados Unidos, Inglaterra, os países europeus, Holanda, Alemanha, tudo isso veio em cima do cristianismo. É claro que hoje desviou bastante, né? Hoje a gente sabe que essas coisas iam acontecer também, mas foram fundamentados em cima do cristianismo. Deu as condições das pessoas crescerem, que diminuiu bastante
as desigualdades. Se a gente for estudar a história, é que as pessoas não estudam, elas vão muito pelo que as pessoas falam sem base, sem fundamento. Vai estudar a história para ver como é que era antes. Vai estudar como é que era no feudalismo, como é que era a vida no feudalismo. Vai estudar como era no absolutismo. Aí você vai entender o que realmente era ser oprimido, o que era sofrer e o que acontece a partir do cristianismo, a partir do momento que o homem ali ele passa a ser liberto dessa opressão. Então, o cristianismo ele sempre vai incentivar a uma mudança, a um crescimento, a justiça, a um tratamento que transforma as pessoas. Da questão familiar, se a pessoa está casada com uma pessoa que não é da sua fé, infelizmente, muitos irmãos aí têm orientado as pessoas a se separar. Isso não está correto, não está amparado na palavra de Deus. Você lê um pouquinho os versículos aí desse capítulo que veio antes, está dizendo: não se aparte da mulher infiel ou do homem infiel. Infiel, ela diz assim, da pessoa que não crê no Senhor Jesus, tá, irmãos? Não crê em Deus, não se aparte dele. Se ele quer morar com você, se o descrente, né, a palavra correta é essa, se o descrente quer habitar com você, quer continuar com o casamento, permaneça com essa pessoa. Não entra nessa palavra. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus e dão essa orientação, destrói, gente. Destrói famílias, destrói casamentos por má orientação fora da palavra de Deus. Então muitas pessoas aí se deixam levar, são iludidas, e às vezes até crentes, pessoas que estão casadas, irmão com irmã, e vão ali, tem uma orientação dessa: olha, separa, vai viver a sua vida, você tem o direito de ser feliz, e a pessoa se acaba aquele casamento, acaba com a vida da pessoa, se desestrutura toda. A pessoa tinha ali uma 20, 30 anos ali, casada com uma outra pessoa, e aí de repente ela não tem nada, fica vazia. Então não faça isso, não faça isso, mantenha-se na vocação que foi chamado. Cabe a Deus, Deus é que vai dizer para ela no futuro qual vai ser o futuro dessa pessoa. Se um dia ela vai abrir o coração, se um dia ela vai receber a palavra, nós não sabemos disso, isso pertence a Deus. Então nós devemos sempre perseverar nessa questão, né? Outra coisa que é usada essa palavra, a gente já ter de antemão, é que cada um permaneça na vocação que você foi chamado. Então, irmão Luiz, volte para a sua primeira igreja. O irmão não pode mudar de igreja. O irmão tem que ficar lá, porque você foi chamado lá. Nem o irmão Luiz, nem ninguém. Tá, irmãos? Isso não existe. Isso aí é para manipular as pessoas. Então, se você de alguma forma se sentiu melhor em outra congregação, seja, não vou entrar em detalhes, mentiros, né? Mas Deus tocou o seu coração, você se sentiu feliz, se sentiu acolhido ali, você recebe a palavra de Deus naquele outro lugar, isso não é pecado algum, você pode ir sim, né? Sai na bênção, se despede de todo mundo, vai embora, segue o rumo direitinho. Então, não existe esse negócio que muitas vezes é usado para fazer a pessoa ficar num lugar em que ela não está se sentindo bem, independente das razões que forem, e ela vai para um lugar que ela vai ser acolhida e ela vai se sentir bem, ela vai se sentir acolhida espiritualmente. Então segue, né, aquilo que Deus está dirigindo. É isso que é importante a gente entender. Essa palavra não está amarrando a pessoa. Você chegou na igreja desse jeito, você chegou pobre, tem que ficar pobre até o final da vida. Você chegou rico, vai ficar rico até o final. Não, você pode mudar. E cristianismo, vou repetir, cristianismo não interfere na condição social da pessoa, na cultura da pessoa, não interfere em nada disso. É diferente. Claro, se a pessoa tem alguma prática que desagrada a Deus, isso tem que ser deixado, só isso, né? Mas do mais, ele não vai interferir naquilo que é parte cultural, naquilo que é parte da social da pessoa, ele vai interferir, mas a pessoa tem todo o direito, toda a liberdade de mudar de posição. Eu estou estudando porque eu quero ser um profissional melhor remunerado, ou eu quero chegar até a minha empresa.
continue estudando, continue investindo, siga em frente, isso não tem problema algum. O cristianismo ele não limita isso, não é escravidão. Tem lugares que é escravidão e ninguém fala isso. Quando o líder ri, todo mundo tem que rir. Quando o líder está feliz, o time dele faz gol, todo mundo tem que gritar gol junto com ele. Se não gritar, você tem um problema sério. O cristianismo não é assim. Você tem liberdade. Porque aonde tem o Espírito de Deus, aí existe o quê? Aí existe liberdade. Então a gente precisa entender. Deixa eu voltar aqui para o texto. Então ele diz no 21, for chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade, né? Então aqui ele fala sobre a questão da mobilidade. Então você foi chamado numa situação, antigamente o escravo era uma situação assim meio ruim, né? Principalmente no Império Romano, você tinha vários níveis. Você tinha aquele escravo que não tinha valor nenhum, que podia ser usado de qualquer forma como um objeto, né? E maltratado, e até se fosse morto sem problema algum, a vida não tinha valor nenhum. E você tinha escravos que eram pessoas bem formadas, bem instruídas, bem qualificadas, e que eram, né, comprados ali a peso de ouro pelos nobres, e inclusive faziam ali a instrução dos filhos do nobre, isso no Império Romano. E no judaísmo em si, essa condição não era tão desigual, porque dava, por exemplo, ao filho da escrava os mesmos direitos que o filho ali da herdeira, da dona, né? Tinha os mesmos direitos. Então havia um tratamento, né, mais humano, embora não possamos dizer que a escravidão seja uma coisa aceitável ou humana. Nós tivemos experiências muito ruins aí ao longo da história com respeito à escravidão, né? Mas podemos usar esse termo escravo nos dias de hoje também em situações que as pessoas estão presas a alguma situação, uma condição social ruim, né? Uma condição sentimental ruim, e a pessoa ela tem a condição de se libertar daquilo ali. O que seria uma condição sentimental ruim? Vamos lá, não, porque eu sou casado com crente, não. De repente você está num casamento em que você virou um saco de pancada. Olha, eu tenho que aceitar isso, gente? Claro que não, né? Legalmente, não pode o ser humano judiar do outro, isso não está correto. Isso aí você vai na polícia, você vai na delegacia da mulher, sei lá, vai buscar ajuda aí e resolve. Você tem que resolver. Você está dizendo, não tem que resolver, não, estou dizendo, você pode resolver. Não é pecado você resolver isso aí. Não é pecado você buscar o seu direito nessa situação. Então, nessas situações, cabe realmente a pessoa buscar a libertação. Não, eu quero melhorar, como já foi falado aqui, financeiramente. Então você pode buscar, né, estudar, se qualificar, buscar um melhor emprego, enviar currículo. Então pode sim, né? Então você pode continuar na situação, diz, não te preocupes com isso, mas ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Então ela até dá um incentivo, né? Não fique nessa situação. Ok? Se você está numa situação em que está passando privações, a sua família, você está passando por privações, e você tem oportunidade de mudar essa situação, mude. Por que você vai ficar nessa situação? O que custa para você mudar? Isso não é pecado, não. Ganhar um pouquinho mais não é pecado, não. Entendeu? Dar um pouquinho mais de conforto para a sua família não é pecado, não. Pecado talvez aí seja preguiça, pecado aí talvez seja a pessoa poder mudar de vida e não mudar, deixando os outros no sofrimento, né? Mas não, eu estou satisfeito, meu emprego dá para a gente comer bem, está tudo tranquilo, né? Eu estou pagando minhas contas, então tudo bem, você não é obrigado a querer subir de nível, você quer ficar naquilo, tudo bem. O cristianismo não interfere nisso, tá? Não aconselha ninguém a aceitar a pobreza, a aceitar a opressão, não, pelo contrário, incentiva a pessoa a lutar, a vencer essas mazelas da vida, a estudar, a buscar o melhor. Tanto é que a gente vê, já falamos aqui, que as nações que mais se desenvolveram, que mais enriqueceram, tiveram melhor renda per capita, são as nações com fundamentação cristãs. Foram essas nações. O maior exemplo aí, os Estados Unidos,
os países lá da Europa, os países nórdicos ali, fundamentação cristã, embora que hoje tenham desviado bastante, mas eles começaram com o cristianismo. Então, vamos seguir esse exemplo, né? Tem aí gente falando aí de amor, gente falando aí de igualdade, mas a gente vê na prática, os países que implantaram, né, essa outra vertente, sofrimento, opressão, né, tirania, injustiças e miséria. É só pesquisar. A gente não tem que ir pelo que as pessoas falam aí, gritam e dizem que aconteceu, está tudo uma maravilha. Olha, isso aí você não pode ser essa pessoa, você tem que ser aquela pessoa que vai lá, pega o livro, pega o site, pesquisa, vários sites diferentes, vários livros diferentes e se informa. Não seja massa de manobra. Aí, tá vendo? O cristianismo não ensina ninguém a ser massa de manobra. Vai pesquisar, vai ver, procura ver como são as nações de fundamentação cristãs e aquelas que são fundamentadas sem fé alguma, né? Que são fundamentadas na fé no homem, na fé do Estado. Vai ver qual é a diferença entre elas. Você vai entender o que está sendo pregado aqui. Versículo 22. Porque o que foi chamado do Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Então, não há diferença, né? Tanto o que foi chamado como escravo, como o que foi chamado pelo Senhor, ambos servem ao Senhor Jesus. Então, não há diferença para Deus quanto à condição social, né? Quanto à condição familiar, quanto à raça, quanto à etnia. Nada disso faz diferença para Deus. Deus chama as pessoas e Ele não faz acepção de pessoas. O cristianismo não faz acepção de pessoas. Pode ser que uma ou outra pessoa que ainda não se converteu, que ainda não entendeu o cristianismo, faça. O ser humano, ele é falho, a gente precisa entender isso. Mas a essência do cristianismo, o que o cristianismo ensina, é que nós não devemos fazer acepções de pessoas, não devemos fazer separações. Imagine que Paulo ele faz uma crítica na igreja quanto a isso, que os mais ricos e os mais abastados vinham e traziam as comidas e comiam rápido ali, e aquelas pessoas que não tinham dinheiro, que não tinham condições, ficavam passando fome. E ele faz uma crítica sobre isso. Dentro da igreja, ele faz uma correção da igreja sobre essa questão. Então, não é aceitável isso dentro da igreja. Vamos lá, continuando aqui. Por preço foste comprados, não vos torneis escravos de homens. Então, quem comprou foi o Senhor Jesus, né? O preço que foi pago foi o preço do sangue. Então, todos nós que estamos no cristianismo, que cremos no Senhor Jesus, você que é cristão como eu aí, que um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que desceu ali as águas, todos nós aí fomos comprados por esse preço. Então, está dizendo, nós não devemos se tornar escravos de homens. Nós não estamos aqui para servir aos objetivos de homens. Então, muitas vezes, pessoas que são escravizadas, né? É aquela mão santa, né? Que ela bota aquela mão e aquela mão é ela que cura, é só aquela igreja que cura, é só aquele local que faz o milagre, é só aquela pessoa que está pagando o preço que pode resolver o teu problema. Não se coloca nessa condição. Toda honra, toda glória e todo louvor é somente para o Senhor Jesus. E qualquer instituição, e qualquer profeta, e qualquer pastor, obreiro, seja lá quem for, que desvia essa glória de Deus, que desvia essa glória do Senhor Jesus para si mesmo, né, ele está te fazendo escravo. Ele está te escravizando, porque você está desviando a glória daquele que realmente pode te abençoar. Então preste atenção nisso aí. Você não pode fazer isso. Aí você vai lá na Bíblia, não tem nada que está dizendo que você não pode fazer aquilo ali, né? Por exemplo, eu não posso, você não pode ganhar mais, porque se você estiver ganhando mais é porque você é ganancioso. A Bíblia não diz isso, né? Ganancioso é quando eu estou desejando
somente aquilo que é dos outros, né? Quero botar a mão em tudo, não quero deixar para aí. A pessoa é uma pessoa gananciosa, né? Quer tudo para ela, não quer deixar nada para ela. É uma pessoa gananciosa, isso aí, claro. Tanto na igreja como no mundo secular. Então, aí é ganancioso. Mas você não estará em pecado porque está estudando, porque você quer um melhor trabalho, um melhor emprego, né? Ou quer se qualificar mais. Não, isso não tem problema algum, né? Você não está em pecado porque a sua mulher não é crente ou porque o seu marido não é crente. Você não está em pecado por isso. Pelo contrário, o homem crente santifica a mulher. A mulher crente santifica o homem. Você não sabia disso? E os filhos de vocês também são santificados. Que coisa boa, hein, moça? Né? Coisa maravilhosa você saber disso aí, para aplicar a palavra na sua casa, quando você orar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, saber que Deus está ouvindo aquela oração e que dentro da palavra está dizendo que você, através de você, eles são santificados. Olha que coisa maravilhosa que você não sabia, você já está sabendo agora, né? Você ficar uma coluna mais firme ali naquele lugar, né? Sabendo que um dia aquilo ali vai ter que ter fé, aquela fé que vem lá do fundo do coração. Eu tenho fé que esta situação, ela um dia ela vai ser transformada. Eu creio que essa situação ela vai ser transformada. Vamos finalizando aqui a palavra, vamos chegar no final aqui, versículo 24. Cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado, tá? Então, permaneça diante de Deus, aquele chamado que Ele te fez. Ou seja, você só vai ser feliz se você entender o chamado de Deus para a sua vida. Então, muita gente acha que só vai servir a Deus se for um missionário e ficar lá no meio do Iraque, né? Servindo lá no meio do Iraque, no Estado Islâmico, né? Aquele negócio todo lá, e vai lá e volta correndo, né? Foi esperto, volta correndo, porque Deus nos chamou para ficar ali. Deus chamou, Ele vai dar as condições, recursos, vai acontecer, né? Mas não, muitas vezes isso vem da pessoa. Então, meu irmão, você tem que abandonar o seu emprego, você tem que abandonar a sua família, você tem que abandonar tudo, né? E ir pregar lá na Sibéria para os pinguins. E aí a pessoa gera um sofrimento para ela, né? Para a família dela e para os pinguins que não estão querendo ouvir nada disso, né? Ele vai fazer o que lá para pregar para pinguim? Não adianta, irmãos. A coisa... Você trabalha numa empresa, você se relaciona com pessoas no comércio, na portaria do seu prédio, você tem condições de fazer a obra desse jeito. Na sua igreja, local, onde é que você vai, chega lá, tem uma oportunidade, você leva uma palavra de Deus. Então não é preciso você deixar o seu emprego, não é preciso você deixar a sua família, não é preciso você deixar nada a não ser aquelas coisas que Deus não se agrada, para que você possa servir a Deus. Você pode servir a Deus aonde você está nesse momento agora. Coloca isso no teu coração. Então, se você tinha dúvida quanto a isso, e se você estava orando a Deus para Ele te falar sobre isso, eu acredito que a palavra de Deus te trouxe uma revelação aqui hoje sobre isso. Você pode servir a Deus aonde você está. Fique na vocação, fique no chamado que Deus lhe deu. Não faça aventuras, não se coloque numa posição vulnerável, não coloque a sua família numa posição vulnerável. Fica firme. Deus ele tem o poder para transformar todas as coisas. Eu acredito que Deus tenha falado ao seu coração e nesse momento eu quero colocar a palavra aí nas mãos do nosso irmão Luiz para que ele venha trazer aquilo que Deus estiver colocando aí de iluminação, né, sobre essa palavra em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, toca a palavra no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Belar. Hoje o que eu tenho para falar é muito pouco, mas uma coisa que eu acho, coisa que eu achei muito interessante que o senhor falou, é que as pessoas confundem hoje, né? Essa questão, o senhor falou assim, a uma certa altura, o Evangelho não vai se adaptar ao homem. Isso é a pura verdade, né? Nós é que temos, através do Espírito Santo, nos amoldarmos a Cristo. Senão nós não estaremos passando pelo processo da santificação.
verdadeiramente nós não fomos curados. Achei também, com certeza, seu esclarecimento a respeito você também deu outra fala, você trabalha aí como um humilde faxineiro, agora você é um servo do Deus Altíssimo, você merece coisa melhor, não sei o que lá, sai daí, procura outro lugar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E se Deus quiser que ali você seja com o seu comportamento, geralmente essas pessoas mais humildes, elas acabam até virando conselheiros de profissionais de nível altíssimo, pela simplicidade, como falam no Evangelho, pela própria fé, porque ver resplandecer no rosto dela a alegria da salvação. Então, como o senhor falou, esses são os falsos mestres, os falsos profetas. Foi muito interessante, né? Dessa palavra aqui, nós podemos ter várias saídas. E como o senhor também muito bem mencionou, não é? No sentido de nada impede de você querer melhorar a vida hoje em dia, né? Se não me falha a memória, os planos de telefone celular, eles até no pacote mínimo eles já colocam uma determinada quantidade de internet para o uso do YouTube. Então você pode buscar alguma orientação para ser um profissional melhor, existe um curso gratuito também, não? Tem o Senai, o Senac, evidentemente vai desprender algum esforço da pessoa para depois do trabalho buscar. Né? Então, achei essa questão que você falou muito importante. O senhor também retornou lá atrás e falou justamente a questão do casal, né? Que o marido, a esposa, acaba santificando o marido. Tem que deixar claro, na verdade, tudo bem, santifica, mas não salva. Né? Cada a salvação é individual, mas realmente a pessoa acaba sendo abençoada porque o cônjuge veio para Jesus, lógico, evidentemente, lógico. E nada impede do que veio para Jesus, através do seu exemplo, orando muito, buscando a Deus, até que a pessoa venha a aceitar, né, a Jesus, né, dando sabedoria e tudo. Então, também essa questão foi bastante esclarecedora. Outra coisa que o senhor falou, que eu achei o máximo, não adianta, não muda nada se você é escravo ou livre. Se você realmente recebeu a Jesus, você passa a ser escravo de Cristo. Né? E essa escravidão, né, embora esteja escrava, a pessoa pode até se sentir fora, eu vou ter que me tolir, e não sei o que lá, porque eu sou um adiante. E o Espírito Santo não te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, você realmente vai se sentir um escravo de Cristo, porque você vai estar tolhindo pela carne coisas que não cabe. Mas, na verdade, quando você realmente tem um encontro com Jesus através da não, você se sente mal quando volta às velhas práticas. Você, meu Deus, eu não estou glorificando a Deus com o linguajar que eu tenho, com as atitudes que eu tomo. É justamente ao contrário, você se sente mal, o Espírito Santo incomoda. Né? Embora esteja escrito aqui, somos escravos de Cristo, Paulo quis dizer aqui, como está logo adiante, como você falou, que nós fomos comprados por um alto preço, né? Por preço de sangue. Jesus Cristo veio para morrer por nós. É lógico, também aqui, agora eu não vou entrar explicando tudo isso. Né? Então, nós fomos comprados para a eternidade.
preparados para viverem em novidade de vida e vida com abundância. Ah, Luiz, eu continuo pobre, continuo duro. É verdade, todos nós. Tem gente que não adianta, que não sai do Luiz, eu não consegui comprar minha casa própria. Muito bem, viva até o último dos seus dias com aluguel em dia, morando onde você pode morar, vivendo com dignidade, com simplicidade, mas exale um bom perfume de Cristo. Só que o bom perfume de Cristo, ele não é colocado como nós fazemos, que a gente põe nas mãos e passa na pele do corpo. Não. O bom perfume de Cristo, o Espírito Santo, que faz exalar através de nós. Então, pastor Aguilar, era o professor aqui, que eu prestei atenção, e que o senhor falou no final, continua daquilo que você foi chamado, né? Eu já tinha falado antes. Então, pastor Aguilar, eu agradeço a Deus pela sua vida, que Deus abençoe o senhor e a tudo que aprove que ele tomasse conta que o senhor tomasse conta nessa terra, abençoe o seu ministério, abençoe a tudo, pastor. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado aí pelas palavras. Né? Amém. E vamos agora nos preparar para aquela oração, né? Aquela oração que nós fazemos aí todos os cultos, que você vai colocar diante de Deus a sua vida, vai colocar todas as coisas, das mínimas às máximas, tudo, diante de Deus, pedindo a Deus a direção, pedindo a Deus livramento, pedindo a Deus providência. E lembre-se, sempre priorize as coisas espirituais, porque se o espiritual vai bem, a tendência é os outros também se enquadrarem no espiritual. Então, priorize as coisas do Espírito sempre, em nome do Senhor Jesus. Então, o irmão Luiz ele vai fazer essa oração, tá? Ele vai fazer uma oração geral, aquela oração que sempre faz por todas as coisas, e você vai colocando diante de Deus também as suas necessidades, aquilo que você precisa que Deus trabalhe, né? E, como nós falamos aqui, todas as coisas devem ser colocadas diante de Deus, tá bom? Então, vamos orar. O irmão Luiz está com a palavra novamente e com a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Então, como disse o pastor Aguilar, bem lá na primeira oração, na oração introdutória, né? Ele fez aquele simbolismo, né? aquela analogia, ele falou, vamos aproveitar que nós estamos diante do trono da graça de Deus, diante do favor de Deus. Nós que já somos muito abençoados, porque fomos chamados e escolhidos, porque nós somos a igreja espiritual de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo da igreja. Às vezes, como até eu trouxe, muitas vezes a gente vê esse mundo como está, como mudou. Me lembro quando eu nasci, os valores que eu tinha antes, os que eu tenho agora, e os que eu vejo agora, né, que não são os mesmos, graças a Deus. É como tudo mudou, como as coisas ficaram relativas, e nós, graças a Deus, nós estamos com a nossa fundação, da nossa casa espiritual assentada sobre a rocha. E Jesus falou, tudo passará, mas as minhas palavras não passarão. Então, nós temos que dar graças a Deus por isso. Aqui não é a nossa casa definitiva. A nossa vida não vai terminar aqui. Nós teremos um corpo glorificado, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Nós temos que viver. É que nem eu vejo assim muito, né, no escritório, os advogados famosos, existem aquelas obras de arte em metal, né, e com o tempo eles oxidam, escurecem, né, eles partam aquelas flanelas com aqueles produtos abrasivos, né? E aquilo está meio escurecido, ele vai lá, passa aquilo e volta a brilhar, fica brilhante aquela obra de arte. Né? Isso é o que nós temos que fazer com a nossa terra, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Louvando ao nosso Deus, lembrando que se nós estamos aqui foi à custa do sangue de Cristo. E
lembrando também que tem um grande mistério que nós não entendemos, que Jesus se fez Deus homem por amor de nós. Precisamos pensar nisso. Jesus nasceu, que nem bebezinho, mamou, teve dor de dente quando começaram a sair os dentinhos, a primeira dentição na gengiva. Ele não veio assim do céu, como falou o pastor Aguilar, né, pastor? Dinho, Jenny, como velho, né, pastor? Mandrake. E vai lá, dá uma piscadinha, assim que nem a feiticeira, e resolvia tudo. As coisas não são assim. Então vamos fazer a oração, aproveitando que estamos da graça, desculpa aí os irmãos, eu me senti, mas porque às vezes o Espírito Santo me traz coisas da cabeça, não consigo ficar sem falar, mas saibam os irmãos que o intuito é sempre de dividir a bênção que eu entendo que o Espírito Santo trouxe e compartilhar com ele. Então vamos fazer a oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto. Estamos aqui justamente para louvar e engrandecer o teu santo e poderoso nome, porque temos a plena consciência de que fomos chamados, escolhidos e que fomos salvos. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra venha realmente que o pastor Aguilar trouxe, até o testemunho do Miguel, que essas palavras elas venham a fazer efeito em nós, venham colaborar, como sempre colaboram, como sempre contribuem para o nosso processo de santificação, que nós tenhamos visão de águia, que nós possamos sempre ouvir boas pregações conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, em nome de Jesus, todos nós temos problemas, dependemos que o Senhor nos supra as nossas necessidades. Se o Senhor não vigiar, não tomar conta da cidade, não vamos vigiar a sentinela. Então, Senhor, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti agora, cada um tem a sua dificuldade, a sua necessidade, uma questão de desemprego, uma questão de doença, uma questão de família, de relacionamento de família, marido saindo de casa, filho nas drogas, uma dívida. Tantas coisas são os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades. E em nome de Jesus, colocamos tudo isso diante de Ti, seja o Senhor a operar em nossas vidas, seja o Senhor, no seu devido tempo, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade, a trazer cura, restauração, libertação, e possamos realmente crescer em espírito e em verdade, em nome de Jesus, que possamos dar muitos frutos, sempre sabendo que árvores que dão frutos muitas vezes são apedrejadas. Então, às vezes, nós, por sermos até apedrejados, nós temos que dar glórias, porque sabemos que estamos frutificando. Graças a Ti, Senhor, que tenhamos sempre a noção que dificuldades esperamos, que tanto venha a ser para o incrédulo como para o crédulo. Mas, Senhor, em nome de Jesus, as nossas esperanças não se encerram nessa terra. Nós estamos aqui esperando o nosso dia, e temos um encontro com Cristo nas alturas, sendo essa a Sua vontade, em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu quero pedir que o Senhor abençoe as pessoas que vão levar o Evangelho nos presídios, nos hospitais, os missionários, meu Pai, em nome de Jesus, que vão a outros países levar a Sua palavra, mesmo correndo o risco de perder a própria vida. Porque eu sei que depois da palavra ter sido pregada a todo mundo o Senhor voltará. Senhor, em nome de Jesus, seja o Senhor a guardar o Brasil de todo mal. O Brasil está sofrendo muito, o Brasil está doente. Senhor, livra-nos do mal, protege-nos, guarda-nos, porque nós somos as meninas dos Teus olhos. Muito obrigado, meu Deus. Livra o Brasil da fome, da miséria, da desgraça, do caos político, do caos social, do caos econômico e do caos financeiro. Livra o Brasil do
É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, lembrar os irmãos aí que próximo domingo nós estaremos aqui a partir das 8h30 da manhã, né? Por volta das 8h30 da manhã. E convidar também para no dia 21, sem ser o próximo domingo ou outro, nós participarmos da primeira Santa Ceia de 2024, né? Então, dia 21 de janeiro, nós teremos aí a Santa Ceia. Separa aí o pão, o suco de uva, né? Você que já é batizado, né? Você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já se converteu, você que está congregando aí direitinho, venha participar conosco aqui da Santa Ceia do Senhor. Participe do pão, do suco de uva. E você que ainda não se batizou, você que ainda não está congregando, você que ainda não tomou a sua decisão, você participa do culto e todos serão abençoados da mesma forma, tá? Então, quem já está membrado, quem já está discernindo o corpo e o sangue do Senhor Jesus, batizado e tal, participa do pão de suco de uva. E quem não, participa do culto juntamente conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui cultuando a Ele. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de louvar, adorar, exaltar, engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Concordo com as orações que o nosso irmão Luiz fez agora, que cada irmão, cada irmã, cada pessoa colocou diante do Senhor neste dia. Seja o Senhor trazendo a cada um uma resposta segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Conceda a todos, Senhor, um final de domingo e uma semana muito abençoada na Tua presença. Guarda, protege, livra de todos os males a cada um e as suas casas e as suas famílias. Sejam os Senhores fazendo prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, projetos, atividades, em nome do Senhor Jesus, e dando a todos um fortalecimento, um renovo espiritual, em nome do Senhor Jesus. Que ao término deste culto, que o Senhor leve a cada um ao seu destino em segurança, livre de todos os males, e que essa bênção, Deus, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do Senhor Jesus, Pai. É o que nós te pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Vamos receber a bênção então? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glórias ao Senhor Jesus, e Deus te abençoe, que você tenha aí um restante de domingo com a sua família de muita paz, de muita alegria, de muita reflexão, e também uma semana muito abençoada em nome do Senhor Jesus. Um bom dia, né? Uma boa tarde, um bom domingo, e fiquem na paz do Senhor Jesus.